Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é quarta-feira, dia de superação artística. E a história que eu vou trazer hoje também é uma história de superação muito conhecida, de uma personagem muito famosa, só que dessa vez a história é brasileira. Trata-se da história de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Quem foi Antônio Francisco Lisboa? Bom, Antônio Francisco Lisboa foi um escultor, carpinteiro, entalhador, mestre de obras, que nasceu em 1730 em Vila Rica, hoje a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Ele era filho de um escultor, mestre de obras português, Manuel Francisco Lisboa, e de uma escrava, de nome Isabel. A primeira coisa que a gente tem que ver nessa história de superação é que Aleijadinho nasceu escravo, porque ele era filho de uma escrava. E a gente está falando do século XVIII, uma sociedade escravocrata que ainda não tinha feito a abolição da escravidão. Então, Aleijadinho nasce escravo. Só que ele é alforriado ainda pequeno pelo próprio pai, que era o dono da Isabel, mãe de Aleijadinho. Então, ele é alforriado desde pequeno, ele estuda, ele tem instrução, ele aprende latim, gramática, matemática, enfim. E ele tem a oportunidade de acompanhar o pai dele nas obras, né, que o pai vai realizar. Então, ele vê o ofício do pai e aprende o ofício de escultor, de entalhador, com o pai. Bom, e aí o que a gente vai ver em relação à história da superação do Aleijadinho? Eu não vou contar a história dele com detalhes, mas vou falar especificamente das situações de superação pelas quais o Aleijadinho teve que passar. Bom, a primeira delas, que nem foi uma situação de superação tão grande assim, foi essa coisa de ele ter nascido na condição de escravo e ter sido alforriado pelo pai. Quando ele já é adulto, e ele monta a sua própria oficina de carpintaria, de artesanato, né? Naquela época esse trabalho era feito com oficinas, né? A igreja contratava uma oficina de carpintaria tal para fazer o entalhe de um altar, enfim, toda essa obra nas igrejas do período colonial brasileiro. Quando ele montou a sua própria oficina, o primeiro problema que ele teve, a primeira dificuldade que ele teve, é que ele, na condição de homem negro, né, naquela época de mestiço, mulato, essas coisas que a gente já não fala mais, né, hoje em dia, mas na condição de homem negro, mesmo sendo alforriado, ele não tinha autorização para, por exemplo, assinar recibo de pagamento, assinar a autoria, né, a autenticidade de determinada obra. Então, a primeira dificuldade que ele teve que vencer foi em comandar uma oficina, né, sem poder, por exemplo, assinar como mestre de obras. Ele tinha que assinar como auxiliar, ele não podia ser mestre de obras porque ele era negro. Então, essa primeira dificuldade ele conseguiu vencer com o talento dele, enfim, com o trabalho dele, que passou a ser reconhecido, e ele teve um grande reconhecimento em vida do trabalho dele, da obra dele. E a segunda situação de superação, que é a mais conhecida entre todos nós, que é o fato de ele, num determinado momento da vida dele, já adulto, ele ser acometido de uma doença, que muita gente fala que é lepra, tal, por conta de que ele perdeu os dedos da mão e essas coisas, mas não é, né? A lepra meio que foi descartada. Várias pesquisas já fizeram várias alusões a diversas doenças que o Aleijadinho pode ter tido. Hoje em dia, a mais aceita é que o Aleijadinho foi acometido de uma doença chamada porfiria, que é também uma doença degenerativa e que não só fez com que ele perdesse os dedos das mãos e dos pés, mas que deformou o corpo dele de maneira mais generalizada. Então a gente tem toda a história de que num determinado momento, isso já foi até especial de televisão, né, que o Aleijadinho amarrava o martelo e o cinzel nas mãos com tiras de couro para poder entalhar, e toda a dor que ele sentia, né?
O Aleijadinho ficou cego no final da vida dele também. Então toda essa história de superação fez com que ele criasse aquela fantástica obra, que é uma vasta, inúmeras obras são atribuídas a ele. E a mais conhecida e, sei lá, talvez a mais maravilhosa e mais fantástica, é todo o conjunto de Bom Jesus de Matosinhos, né? Do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, que é a Via Crucis, né? Aquela ladeira com diversas capelas onde tem várias passagens da Paixão de Cristo, e aí você vai subindo a ladeira e visitando essas diversas capelinhas que vão passando em cada capela uma cena da Paixão de Cristo, e quando você chega no alto do morro, você se depara com a Catedral de Bom Jesus de Matosinhos, onde estão as estátuas dos 12 profetas, né? Que talvez sejam as obras mais famosas do Aleijadinho. E ele esculpiu tudo isso e ele fez toda essa obra já na idade avançada, enfim, já acometido pela doença. Então toda essa história dessa superação das dores, da doença degenerativa, da cegueira, da condição de negro. O Aleijadinho morreu em 1814. E a gente não pode esquecer que a escravidão foi abolida no Brasil em 1888. Então ele morreu ainda numa sociedade escravocrata. Então é isso, uma pessoa que viveu numa sociedade escravocrata, na condição de negro, mesmo alforriado, teve todas as dificuldades, venceu uma doença degenerativa com dores. Quer dizer, tudo isso faz da história de superação do Aleijadinho uma coisa muito importante. Porém, há dois aspectos que eu quero chamar a atenção. O primeiro deles é o fato de que muita gente, ao criar essa história do Aleijadinho e tal, de que ele, nossa, venceu as dores e tudo mais, deixa-se, despreza-se uma coisa que é importante. O Aleijadinho, ele teve instrução, ele não era uma pessoa sem instrução, pobretão, sem instrução. Não, ele teve instrução formal, ele frequentou escola, ele aprendeu o ofício com um pai que era um português entalhador, mestre de obras. Então, ele teve um meio social que permitiu a ele desenvolver os seus talentos. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. O que não diminui também toda a força do Aleijadinho, né, para superar as dores da doença e tudo mais. Porém, existe aí uma coisa muito importante que a gente precisa colocar, que é o seguinte. Algumas pesquisas muito sérias, e a gente pode até discordar delas, mas elas são pesquisas muito sérias, botam em xeque a própria existência do Aleijadinho. Eu vou falar de duas. Uma que não bota em xeque a existência, mas bota em xeque essa genialidade e tal, essa mitificação do Aleijadinho, que é a pesquisa da Guiomar de Gamon, uma historiadora mineira, doutora em barroco mineiro, e que diz o seguinte: Aleijadinho viveu numa época em que essa ideia de autoria da obra, do autor genial, não existia. Né? Era uma época em que a igreja contratava uma oficina de carpinteiros, de entalhadores, né? Falava, olha, vocês têm que fazer isso aqui. Vocês vão lá esculpir a Paixão de Cristo, vão esculpir lá não sei o quê, e a oficina ia lá. Então era uma obra coletiva. Tudo bem, tinha um mestre de obras, sabe? Então, mas querer atribuir todas as obras a Aleijadinho, ela fala, né? Quer dizer, existiram aleijadinhos, ela coloca no plural, né? Porque é isso, essas obras foram de criação coletiva. Então a gente não pode esquecer que é uma época em que essa ideia de autoria e do gênio não existia. E para ela, o que aconteceu para criar essa figura do Aleijadinho? A primeira biografia do Aleijadinho, escrita por Rodrigo Bretas, que foi escrita muitos anos depois da morte do Aleijadinho, meio que espetacularizou todas essas questões para criar uma espécie de mito da identidade artística nacional, né? Para exaltar a arte nacional, enfim, uma arte nacionalista e tudo mais. Então, pegou-se tudo isso e colocou dentro de uma única figura. Então, a Guiomar de Gamon fala em Aleijadinhos. Existe uma outra pesquisa também séria, que é uma tese de doutorado de um historiador paulista Dalton Sala, chamado Dalton Sala, em que ele é mais incisivo ainda. Ele diz que Aleijadinho foi um mito criado pelo Estado Novo na era de Getúlio Vargas,
para a criação de uma identidade nacional, que Aleijadinho nunca existiu. Então, se a Guiomar de Gamon fala em Aleijadinhos, o Dalton Sala fala, não, não existiu Aleijadinho, não. Aleijadinho é uma figura mítica, criada pelo Estado Novo, com o intuito de reforçar essa ideia do herói nacional, que vence todas as dificuldades através da criatividade, para aproximar o povo brasileiro do governo, do poder, que era um poder autoritário, ditatorial. Né? Então, para criar essa identificação do povo com o poder, cria-se o mito de Aleijadinho. E por mais que a gente não concorde ou discorde de tudo isso, a gente não pode esquecer uma coisa. Existem algumas controvérsias sobre a vida do Aleijadinho, documentais. E só para vocês terem uma ideia, por exemplo, diz que Aleijadinho nasceu em 1730 porque existe uma certidão de batismo dessa época, em 1730. Mas há quem diga já que ele não nasceu em 1730, mas ele nasceu em 1728, 2 anos antes. O que não seria um grande problema, porque ele pode ter sido batizado 2 anos depois, ele pode ter sido batizado com 2 anos de idade. Então ele pode ter sido batizado em 1730 e ter nascido em 1728. Porém, aquela que é considerada oficialmente a certidão de óbito do Aleijadinho, em 1814, fala que o homem chamado Antônio Francisco Lisboa, que morreu em 1814, morreu com 76 anos. Ora, se ele nasceu em 1730 e morreu em 1814, ele teria morrido com 84 anos, não com 76. Então essa certidão de óbito coloca o nascimento de Aleijadinho em 1738, 8 anos depois do chamado nascimento real dele, da certidão de batismo. Então percebe, os documentos mesmo são confusos. Então assim, eu não estou nem afirmando que Aleijadinho não existiu, nem que existiu, nem nada disso. Mas eu acho que essa história da superação do Aleijadinho é uma história que é interessante a gente ver enquanto superação, mas também seria interessante a gente refletir enquanto a possibilidade de criação de um mito por um poder autoritário para que a gente, então, crie uma identidade com esse poder. É isso. Escrevam aí o que vocês acham de todas essas polêmicas, desses assuntos. Comentem, compartilhem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, visitem o blog, nossas redes sociais. Ajudem a gente aí a continuar com esse trabalho que a gente está fazendo com tanto carinho. Certo, gente? Semana que vem tem outra história de superação. A gente se encontra lá. Tchau, tchau. Valeu!